Somente com o olhar de eternidade é que de fato é possível a gente falar sobre amor, fé e esperança. Não tem outro jeito. E essas três virtudes, elas se concretizam plenamente no momento, né, no ser humano, na carne humana, no momento em que aquela menina, né, já a mulher, ela contempla o sofrimento do seu filho. Quando ela olha para Jesus, no momento dos açoites, quando ela olha para Jesus, recebendo aquelas chibatadas, recebendo aquelas agressões, aquela flagelação. Quando ela olha para ele arrastando a cruz, a queda. Vocês vão lembrar quando ele cai, ele vê o olhar de sua mãe. Quando ele chega, ele é crucificado. Ele sangra e morre. Ele é descido da cruz e colocado nos braços dela. Nesse momento ela precisa olhar para ele. Ela precisa contemplar a morte do seu próprio filho. E entender, não termina aqui. Não é aqui que acaba. Não é aqui que termina. Não é assim que termina. Ali ela precisa ter fé, esperança e caridade. No ápice, no máximo. É a plenitude do amor humano, a plenitude da esperança e a plenitude da fé. Ali ela entende a completude da graça divina. Nesse momento, olhando para o Cristo morto, olhando para o próprio Filho morto nos seus braços, ela precisa olhar para ele, ela precisa amar aquela situação e dizer, não termina aqui, não acaba aqui. Que graça seria se a gente conseguisse fazer isso diante de todo o sofrimento que a gente passa. O olhar diante do sofrimento tinha que ser exatamente esse. Não acaba aqui. Diante de um sofrimento de um casamento, diante de um sofrimento de um filho que morre, diante de uma doença, diante de uma falência, diante de uma falta de esperança no que pode acontecer ali diante da vida, diante de qualquer sofrimento humano. A graça infundida e o ensinamento foi exatamente esse, é olhar para aquela situação e falar, não termina aqui, não termina assim. Esse não é o último capítulo, não acaba aqui, tem mais. A coisa é maior, entende? Esse é só mais um capítulo. Quando entende isso, e a Virgem faz exatamente esse movimento, ela olha para o Cristo nos seus braços, ela entende isso. Ela contempla ele, ela ama aquela situação, ama a morte do próprio filho. Ela tem uma fé concreta, uma esperança concreta. Ali se concretiza o chamado dela. Ali se concretiza o papel dela. Um papel que ela arrastaria para o resto da eternidade. O olhar da Virgem é sempre esse olhar que convence o ser humano de que não termina aqui. Entende? O Cristo já sabia disso. Ela não. Ela tinha de ter fé, esperança e caridade. Algo tinha de ter sido infundido nela. E é exatamente isso que ela passa para frente. O que é o colo de mãe? O que um colo de mãe dá? Ele tira a dor? Ele tira o sofrimento? Ele muda aquela situação? Ele não faz nada disso. Ele tem um único papel. Lembrar a cada um de nós. Não termina aqui. Porque o desespero humano, a falência humana, o fim mesmo, é quando eu perco o amor, perco a esperança e perco a fé. Que foi exatamente o que aconteceu, inclusive, com aqueles que eram os maiores. Era ou não era esse olhar de Pedro? Aquele olhar de João, naquele barquinho depois da morte do Cristo? Um olhar perdido. Um olhar que contempla o horizonte e não enxerga a eternidade. Pedro, aquele que haveria de ser pedra, aquele que haveria de ser o primeiro, perdido, completamente perdido. João, aquele que se reclinou sobre o peito do próprio Cristo, que escutou o coração do Cristo. O olhar dele não alcança nem a margem do rio, quem dirá a eternidade. Nenhum deles conseguiu olhar para toda aquela cena e dizer, não acaba aqui.
Havia necessidade de uma mulher lembrá-los disso. Não foi qualquer mulher. Não foi qualquer mulher. Essa mulher, essa menina, nasce de Santa Ana. E o movimento do nascimento dessa menina é um movimento que rompe com a história humana, né? Adão e Eva são concebidos sem pecado, mas eles não provêm de um ventre. Eles eram a criação original. Mas diante de toda a criação humana, só 2 vezes aconteceram mesmo esse episódio de ser concebido sem qualquer pecado. A concepção de Nossa Senhora e a concepção do Cristo. Ambos vieram sem qualquer pecado, sem qualquer mancha, sem qualquer resquício que fosse de erro. Sem nada, sem o erro de Adão. Por quê? Porque Deus quis assim, né? Obviamente. Isso é graça. Isso é graça infundida. Deus assim o quis. Há esse questionamento a respeito desse dogma católico de que ela não era pura. Ela não era sem pecados. Era? Claro que sim. Você imagina uma mãe que vai receber o próprio filho. Ela faz questão que tudo esteja perfeito. Imagina o próprio Deus no nascimento do seu filho. No nascimento do Cristo. Ele haveria de permitir que não fosse puro? Aquele sacrário? Aquele ventre não estivesse 100% puro? 100% íntegro? Claro que não. É duvidar da própria capacidade divina. É duvidar da própria capacidade divina. Então, claro que ela era pura. Santa Ana recebe, concebe aquela menina. Ela nasce sem qualquer pecado. Durante toda a sua infância, ela reza a Deus e pede a Deus para que pudesse ter a graça de conhecer aquele que haveria de ser o Salvador. Ela reza continuamente a Deus pedindo isso. Diz a tradição católica. Acontece que num certo período da vida dela, por volta dos seus 13 anos, já desposada por José, ela recebe a mensagem. Né? Aparece diante dela um anjo, uma criatura, né? Que é bem retratada, né? Nos evangelhos, quando a gente vai ler, né, no evangelho de São Lucas, quando a gente vai ler sobre a questão da anunciação, o anjo aparece a ela, e ela, com aquele olhar sereno de uma menina, né, que entendia pouco da vida, uma menina judia, analfabeta, pobre, não havia naquele momento Nazarena, que era uma currutela, era uma cidadezinha de nada, dentro do grande império judaico. Império entre aspas, né, que já havia sido dominado por Roma já naquela época. Uma currutela. Nazaré era uma cidade. E ela ali, uma judia, nazarena, simples, pobre, analfabeta, burra. Qual que é o intelecto que ela tinha? Qual que era o ensinamento que ela tinha? Do ponto de vista da razão hoje, ela era uma menina simples, humilde. Mas havia nela uma característica que não se repetiu em nenhum outro ser humano. Não havia pecado ali. Qualquer. Não havia nenhum pecado ali. Nenhum. Ela então era preparada para isso. Ela recebe a visita daquele anjo. E sem qualquer pecado, havia-se nela a capacidade de trabalhar todas as virtudes plenamente. Tudo acontecia ali. A graça divina era inteira, completa ali. Ela estava pronta, pura. Ela recebe a visita daquele anjo, daquela criatura. E quem lê o evangelho fica parecendo que o anjo ficou até meio afoito. É como se ele estivesse diante de algo que fosse maior do que ele. De fato era. De fato era. Aquele anjo já sabia que haveria de acontecer. Qual que era a missão dela. Não que ele vislumbrasse o futuro, mas ele via nela a graça. E ele fala, darás à luz a um filho homem. E é interessante porque ela coloca um questionamento aqui. Ela não pergunta, né, a respeito de
Ah, mas será que eu devo? Será que não? Né? Há quem diga ainda que ela questionou, que ela hesitou por algum momento que fosse, mas não. Na verdade, o questionamento dela era muito simples. Né? Como se dará isso? Como se dará porque, de fato, ela era uma menina pura. Não havia pecado. Ela não havia compreensão do pecado sequer. Entende? A natureza do mal era algo completamente intangível para ela. E ela pergunta então, como se dará isso? E ele fala assim que o Espírito Santo descerá sobre ti. Conceberás um filho, a qual darás o nome de Emanuel. Jesus Cristo. E aí ela fala aquela célebre frase, né? Aquele célebre sim. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim. É um sim decidido. É um sim de uma criatura extremamente simplória, que não tinha nada. Ela dá o sim que muda a história, o curso da raça humana. Completamente. Não só o curso da raça humana, mas de toda a criação divina. Ela muda completamente a história da criação divina. A partir dali, tudo muda o seu curso. Tudo. Tudo, tudo, tudo. As realidades angélicas, as realidades demoníacas, a realidade humana, tudo muda seu curso em algum grau a partir de um sim. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Brota dentro dela uma graça. E Deus, em sua perfeição, Ele entrega o Filho incompleto. Do ponto de vista humano, corporal, incompleto. Do ponto de vista espiritual, pleno. Todo Deus. Todo Deus. Mas Ele era todo Deus e todo homem. E enquanto todo homem, Ele estava incompleto. Havia essa necessidade de que aquele sacrário, aquele ventre, gestasse Ele. Vocês entendem como é que a carne do Cristo é a carne dela? Entendem? As células que foram geradas ali foram alimentadas pela carne dela. A mãe, quando ela gesta algo, a mulher, quando gesta algo, ela está se ofertando, ela se consome para que aquilo seja formado, para que aquilo seja aperfeiçoado, para que aquilo seja completo. É claro que ele já era todo completo enquanto Deus, obviamente que sim, mas enquanto homem não. Era necessário que a carne dela fosse consumida para que a dele fosse construída. Vocês conseguem entender isso? A profundidade disso? Essa é a natureza mesma da mulher. A natureza que ela resgata de Eva. Eva, quando não aceita se curvar diante da vontade de Deus, ela não aceita se curvar diante da imposição que, olha, vocês podem tudo, mas isso daqui não pode. Né? Eva não aceita se curvar. Eva levanta a cabeça e fala, não, eu quero. Ela leva seu esposo junto com ela e ambos caem. Ambos caem. É exatamente em Maria que o próprio Deus, ele inverte o jogo. Ele prova que a natureza mesma da mulher não era essa de Eva, de levantar a cabeça. Era a natureza contrária. Era a natureza de se consumir. Se consumir. Dar inclusive até a própria carne. Para que as coisas melhorem, se aperfeiçoem, cresçam, sejam gestadas. Inclusive a carne do próprio Deus. A carne do próprio Deus, do próprio Cristo. A carne de Jesus, ela foi feita a partir da carne dela. Olha isso, a carne do Cristo era a carne de Nossa Senhora. Puramente a carne dela, 100% a carne dela. Consegue entender? Era 100% a carne dela. A carne dela foi sendo consumida, enquanto isso era construído o próprio Cristo, o próprio Deus. É isso que a mulher faz. Essa é a natureza mesma da mulher. Quando ela se oferece, quando ela se consome para construir algo, ela alcança plenamente a sua natureza. Uma mulher, eu sempre falo isso, uma mulher, ela pega um galpão e transforma num lar. A partir do quê? De ser consumida.
A mulher, ela pega um punhado de sêmen, transforma num filho, num homem, numa mulher, numa vida humana. A partir do quê? Dela ser consumida. Ela é consumida na gestação, depois o filho nasce e ela é consumida na maternidade. É a mulher que melhora o marido, quando ela é consumida no matrimônio. É a mulher que melhora a humanidade. A natureza dela é essa mesmo, é se consumir. Se consumir. Maria ensinou isso. Quando consumia a própria carne para formar o próprio Cristo. Ela gesta aquele menino. Tem uma passagem interessante da vida dela, que é quando ela visita a sua prima, né? Aquele mesmo anjo que havia anunciado para ela, ele fala para ela que também a tua prima, Isabel, está grávida, né? Que era dada como estéril. Ela então, já ali por volta, diz a tradição novamente, por volta dos 6, 7 meses de gestação. Não, perdão, por volta dos 3 meses, né? Já perto de Isabel dar à luz, ela vai visitar a prima. E ao encontrar-se com Isabel, né? Aquela célebre frase, né? Bendita és tu entre as mulheres, porque darás ao filho, a luz ao Filho de Deus. Ela reconhece ali, né? João Batista salta no ventre de Isabel. A natureza dos dois ali, a graça humana estava toda ali. A natureza humana estava toda ali. Numa menina judia, pobre, simples, humilde, com Deus crescendo dentro dela. Ela não levantou a cabeça. Eu tô com Deus no meu ventre. Vocês já ouviram aquela história assim de que fulano acha que tá com o rei na barriga? Pois é, ela teve. Ela realmente estava com o rei dos reis na barriga. E nem por isso ela levantou o queixo e falou, eu sou melhor. Entende que quando a gente fala sobre a realidade demoníaca, e a gente estava falando na outra aula sobre os anjos, o pecado angélico, o pecado que foi capaz de destruir uma criatura da pureza e da grandeza de um querubim, como era Lúcifer, é exatamente o pecado da soberba. É de ele achar que ele quer se assemelhar a Deus, mas não pela graça divina, por vontade própria, pelos próprios méritos. Eu posso chegar lá. E é por isso que ele cai. É através disso que Lúcifer peca, da soberba, o orgulho. Esse é o pecado dele, é o pecado angelical primário. E exatamente por isso que Deus infunde nela a mais perfeita das virtudes. A mais perfeita das virtudes humanas. As virtudes teologais são graças. Mas as virtudes humanas, ela corre atrás. Deus permite que isso nasça nela e cresça. É a humildade. A virtude da humildade é exatamente aquilo que se opõe ao orgulho. O humilde é aquele que ele baixa a cabeça e se cala. Não. O humilde é aquele que ele admite a missão, ele cumpre o seu propósito, ele vai para a guerra, ele levanta a voz se necessário, mas nunca pelos próprios méritos. Nunca pelos próprios méritos. É exatamente isso que é a intercessão mariana. Maria, ela se ergue diante de todos os demônios. Ela se ergue diante das adversidades. Ela se ergue diante de tudo aquilo que é uma mazela humana. Quando o homem se desespera diante da própria realidade, não sabe o que fazer. É exatamente ela que se levanta diante do homem. Por ela mesma? Não. Ela se levanta porque ela sabe que ela pode se levantar pela graça de Deus. Ela é puramente humilde. Essa é a humildade. A humildade, ela não é dodóizinha, não, é Deus que faz, é Deus que cura. Não é isso. É exatamente da humildade que brota uma coisa chamada submissão. Quem consegue olhar para ela
e dizer que uma mulher dessa era submissa, com um olhar pejorativo. Pois é, mas ela era. Maria sempre foi submissa ao próprio Deus. Submissa no sentido de admitir que o papel dela era um papel de eu vou gestar. Eu vou dar condições para que a missão mesma aconteça. E ela tinha entendido isso. Ela entendeu isso a tal nível, e é por isso que eu falo que a submissão ela é filha da humildade. Ela entendeu isso a tal nível, que se a gente for pegar as Sagradas Escrituras, tu não vai ler sobre ela. Muito raramente você vai ler sobre ela. E ela é muito acusada por causa disso, inclusive. Ah, mas se ela é tão importante, por que ela não é falada? Exatamente por isso. Exatamente por isso. O pouco que se fala dela é suficiente. Ela aparece no começo, no meio e no fim. Ela aparece no começo. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela lhe pisará a cabeça. Deus fala com a cobra, com o demônio, com a criatura infernal. É de Maria que ele está falando. A mulher da descendência vai vencer o diabo, é de Maria que ele está falando. Quando ele fala lá no Apocalipse, quando chega no Apocalipse, fala assim, aparecerá então um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a coroa, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, a lua sobre os pés, que estará para dar a luz a um homem que virá para governar com cetro de ferro. Quem que é essa mulher vestida de sol, a coroa de 12 estrelas? É Nossa Senhora. A mesma Maria. Ela está no centro dos evangelhos. No centro mesmo dos evangelhos. Lucas 1:46. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me clamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. É sempre a humildade. Lembra sempre disso, a submissão ela é filha da humildade. Qual a humildade? A humildade da própria Maria. A humildade da Mãe de Deus. Ela ensinou assim. Ela ensinou assim. Ela deu todo o caminho. A primeira qualidade mesmo que o ser humano deveria ter é exatamente essa. Humildade. Presta atenção se o que destrói alguém poderoso, sábio, bonito, inteligente, não é exatamente a falta da humildade. A destruição do homem vem sempre da falta da humildade. Por quê? Porque a humildade ela se contrapõe frente a frente com a soberba, com o orgulho. Eu sou eu por minhas próprias potências. Porque eu posso. Não. Exatamente pela sua humildade que ela foi elevada ao mais alto dos céus. Mais alto dos céus. Eu falava na aula sobre os anjos que existem 9 coros angélicos. Anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins. Os serafins são aqueles anjos que estão diante do próprio Deus sendo continuamente queimados e consumidos desde a criação. Os santos, eles estão aqui espalhados nos céus, nesses 9 céus. Mas somente uma única criatura alcançou um grau mais alto do que todos os anjos, que foi elevado ao mais alto patamar, por sua humildade. Só ela. Só a Virgem Santíssima. Exatamente por isso que quando a gente pede intercessão de um santo, esse santo ele clama a Deus. Esse chamado sobe a cadeia dos anjos, alcança o coração de Deus e Deus manda a graça. É um canal hierárquico, né? Com ela não. Santo Agostinho, ele vai dizer que um único suspiro de Nossa Senhora vale mais aos ouvidos de Deus, ao coração de Deus, do que a oração de todos os anjos e todos os santos juntos. Juntos. Tem noção do que é isso? Tem noção do lugar que ela ocupa? Por quê? Porque lá onde estão os serafins contemplando Deus face a face, mais próximo ainda está exatamente o coração de Nossa Senhora.
O imaculado coração está exatamente ali. Imaculado, sem qualquer mácula, sem qualquer pecado. Ela permaneceu assim. Ela permaneceu assim. A graça dela foi dada desde o início ao fim de sua vida. Ela é concebida sem qualquer pecado. Completamente imaculada e permanece assim. E permanece assim. Até o final de sua vida. De tal forma e tal pureza que ela não morre. A tradição católica fala sobre a dormição de Nossa Senhora. Depois que havia acontecido a crucificação. E esse episódio para mim é fantástico. No momento dessa mulher. Já havia sido prometida pelaquela profetisa. Quando há a apresentação do menino no templo. Né? Vocês vão lembrar daquela profetisa que fazia jejuns e orações continuamente. E ela se dirige até ela e fala que ela haveria de ter uma espada de dor enfincada em seu coração. Ela vive a vida toda, né? Submissa. Submissa. A palavra é essa mesmo. Submissa à vontade de Deus. A vida toda. Humilde. Ao final, ela contempla o movimento da crucificação, a flagelação. Quando chega naquele momento da cruz, João Paulo II fala assim que é neste momento em que a humanidade ela é consagrada a ela. Ela é entregue ao exemplo de Nossa Senhora. O evangelista João, ele diz assim, que ele repete continuamente, né, o discípulo que Jesus amava. A necessidade desse símbolo, de não colocar o nome de João ali por um momento, por um traço muito simples, né? A simbologia disso, e São João Paulo II fala exatamente assim, que é se colocado o nome, o discípulo que Jesus amava, para que cada um de nós pudéssemos nos colocar naquela posição de João. Cada um de nós somos exatamente esse João, o discípulo que Jesus ama. A gente é isso. A gente é isso. A nossa natureza mesma é essa. O discípulo que Jesus ama, ou não? É isso que cada um de nós está disposto a ser. Ou deveríamos, pelo menos. E na posição do discípulo que Jesus ama, onde é o nosso lugar? Aos pés da cruz, ao lado da Virgem, contemplando o Cristo sangrando. Esse é o lugar do cristão. De todo cristão. De todo aquele que crê no Cristo, o local dele é aos pés da cruz, ao lado de Nossa Senhora. Ao passo que o Cristo olha e diz: Filho, eis aí a tua mãe. E olha para a Virgem e diz: Mãe, eis aí o teu filho. Nesse momento, se tu é filho de Deus, se você é o discípulo que Jesus amava, é nesse exato e concreto momento que você é consagrado aos cuidados de Nossa Senhora. Eis aí a tua mãe. É por isso que ela é chamada de mãe da igreja. É por isso que ela é chamada de mãe de todo cristão. Ela não é mãe só do Cristo. É que nesse momento o próprio Cristo consagra a humanidade a ela. E no texto diz assim: João tomou ela, a levou para casa e cuidou dela até o fim da vida. É exatamente assim que você faz a tua vida dar certo. Tomar Nossa Senhora, levar para casa e cuidar até o final da tua vida. É exatamente esse o movimento. Até a dormição de Nossa Senhora. São Lucas, evangelista, chegou muitos anos depois da crucificação. Ele não viu a crucificação e ele escutou da boca de São Paulo como tudo havia acontecido. São Paulo foi mestre de São Lucas. Né? Então ele ensinou, ele contou. Por isso o evangelho de São Lucas tem alguns fatos históricos que não aparecem em nenhum dos outros evangelhos. São Paulo escutou da boca de todos os discípulos e passou para São Lucas. Ensinou, doutrinou. E Lucas escreve aqueles textos, né? Que a gente vê no evangelho. A Nossa Senhora, ela, exatamente pela sua pureza, pela sua imaculada conceição, ela é assunta aos céus. Esse é outro dogma. Né? Ela não morreu. Assim como ela nasceu sem qualquer pecado,
não haveria de acontecer com ela a morte corporal. Porque o corpo dela era incorrupto, completamente incorrupto. Não havia qualquer pecado ali. Então esta matéria não poderia permanecer. Essa matéria completamente pura não poderia permanecer. Ela necessitaria de ser tirada dali. Como que Deus faz isso? Pelo poder dele. Ele tira a carne dela. Com o próprio Cristo já havia acontecido. O corpo do Cristo também era plenamente puro. Exatamente por isso ele não poderia permanecer ali. Cristo ressuscita e depois ascende aos céus. O que é ascensão? É subir aos céus por mérito próprio, por poder próprio. Ela não. Ela é assunta aos céus. Assunção é subir aos céus pelo poder de Deus. Humilde, humilde, submissa. Decora essa palavra. Submissa. Ela é assunta aos céus. Ela é elevada ao mais alto dos céus. Tem uma profecia, um relato de um exorcismo que aconteceu. O ano, se não me engano, foi 1963, eu acho. Há um exorcismo que aconteceu na Suíça, em que houve-se a necessidade de vários sacerdotes foram recrutados para auxiliar nesse exorcismo. Inclusive, na época, um famoso, ele não era padre ainda, se não me engano, acho que ele era ainda seminarista, né? João Paulo II, Karol Wojtyła. E houve-se esse exorcismo, e ao relato de que havia uma legião de demônios numa mulher, ela passou vários meses possuída, né? Houveram várias sessões de exorcismo. E tem um texto que me chama muita atenção, que aconteceu, que o sacerdote exorcista ele tem a capacidade de indagar o demônio, né? Fazer perguntas para ele. Eu explicava no curso dos anjos que a forma mesma de se expulsar um demônio é descobrir o nome. Se você não descobre o nome, não é possível que ele seja expulso. Somente aquilo que é chamado pelo nome é que possa ser ordenado. Pelas chagas de Cristo, pela paixão na cruz, pela intercessão da Virgem Maria. Só a partir do nome é que o sacerdote pode ordenar que aquela criatura saia. Ele identifica ela de fato. Se ela não tem corpo, não tem matéria, é só identificada pelo nome. É como se ela ignorasse o restante. Ela fica ali, enquanto o nome não é proferido. Para descobrir o nome, ele vai indagando, e perguntando, e falando. E esse exorcismo foi todo escrito, né, depois do que havia acontecido nele. E há uma parte do texto que me impressiona, porque ele diz assim que o sacerdote vira e pergunta, era uma legião de demônios, não era um único demônio, né? Era uma legião de vários e vários demônios. E ele pergunta assim, quem vocês mais odeiam? E a resposta intuitiva é Deus. Lógico que o demônio vai odiar mais a Deus. Mas não. Os demônios, eles reconhecem a Deus por Criador. Então não é possível que eles odeiem plenamente a Deus. Pelo contrário. É possível ainda que exista algo de amor na criatura demoníaca pelo próprio Deus. Lógico, Deus é o próprio amor, ele puxa essa sensação. Ainda que seja do demônio que o negou. Entende? É meio complicado e meio intangível, mas é assim que acontece. O demônio ele se curva diante de Deus porque ele reconhece ele enquanto Criador. Lógico. Mas ele responde, quem vocês mais odeiam? E aquelas criaturas respondem, ela. Ela. Por que ela? Né? Ele não consegue nem proferir o nome. Por que ela é chamada de o terror dos demônios? Por que ela é chamada de o flagelo do diabo? Por um fator muito simples. Aquilo que eu havia falado. O demônio ele peca eternamente pela soberba. E ela é levada até o mais alto dos céus, diante da própria face divina, sendo consumida diariamente pela graça de Deus, pela sua humildade. Ela passou por todas as hordas angélicas até chegar lá em cima. Ela passou por todos eles. Ela foi colocada no mais alto posto. É por isso que ela é chamada de dispensadora de todas as graças. Por quê? Porque ela está lá lado a lado. Quando Deus ordena, a graça passa por ela e desce. Desce à humanidade. Quem colhe de Nossa Senhora,
colhe diretamente do coração de Deus. Diretamente. Quem pede a ela, sussurra ao coração de Deus de alguma maneira. Entende? Quando você pede ao seu anjo da guarda, a um santo, a tua oração sobe aos poucos. Alcança o coração de Deus e vem. Quando é uma oração dada a Nossa Senhora, é exatamente por isso, que São Bernardo de Claraval vai dizer que depois da Santa Missa, que é o sacrifício mesmo do Cristo, e não há nada mais precioso do que a Santa Eucaristia, que é o próprio Deus mesmo, o que a gente tem de mais potente e capaz para vencermos todo o mal é o Santo Terço. É a oração da Ave Maria. Por que a oração da Ave Maria? É porque a oração da Ave Maria, ela encerra nela mesma tudo aquilo que um cristão católico precisa. Ela inicia com a oração do anjo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, dizia Santa Isabel. Santa Maria, mãe de Deus. Claro que é mãe de Deus, né? Se ela é mãe do Cristo, ela é mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. E aí, essa parte é fundamental. Agora e na hora da nossa morte. Presta atenção. A vida humana só tem esses dois momentos. A vida humana, de fato, só tem dois momentos. Agora e a hora da nossa morte. Nenhum outro momento importa. Nenhum outro. O que já passou, passou. É passado. Isso não te constrói mais. E o que ainda não chegou, você não tem ideia do que vai ser. Pode ser qualquer coisa. A gente não tem a menor noção do que vai ser o amanhã. Só existem dois momentos na vida de um ser humano. É agora, o momento presente. Isso aqui que está acontecendo. E a hora da morte. É o fundamento final. É o novíssimo. É para onde é que eu vou. Para onde é que eu vou. Só tem esses dois momentos. Se nós entendermos isso, a gente só vai preocupar com duas coisas nessa vida. O que está acontecendo hoje e como eu me preparar para a morte. Mais nada interessa. Pensa bem. O que a oração da Ave Maria revela para a gente? Que ou você se preocupa com o hoje e com a hora da sua morte, ou você vai ficar nadando a esmo. Você não vai ter para onde ir. Vai ficar sem rumo. Pensa. Ela entrega a própria natureza humana. O amadurecimento da personalidade acontece assim. Quando eu entendo que só existe agora e a morte. Se eu olho para o hoje, o tempo todo, presente, aqui, agora, e eu me preparo para a morte, pronto. Pronto. É só isso. É só. Mais nada importa. O resto é a espera da morte. O resto é a construção da vida humana, sim, claro. Mas nunca pensando, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem, o que eu vou fazer ano que vem. Tu não sabe. E nem ficar se lamentando daquilo que passou. Ela é um tratado de amadurecimento. De compreensão do eu. Agora e na hora de nossa morte. São Domingos de Gusmão, ele recebe das mãos da própria Virgem Santíssima o Santo Rosário. Né? Depois de muito rezar o êxtase de São Domingos, ele recebe o Rosário das mãos de Nossa Senhora e ela diz: esse será a forma de vencer qualquer mal, qualquer um. O Santo Rosário. A resta do Santo Rosário é exatamente o se assemelhar ao Cristo, porque você medita exatamente os mistérios da vida do Cristo. Ela é uma música de fundo que atrai o ser humano para uma condição última, que é de se assemelhar a Deus. A pessoa que reza o terço, ela inconscientemente está se colocando na realidade, agora e na hora de nossa morte. O tempo todo. O tempo todo. Relembra, agora, na hora de nossa morte. Agora. A gente não para para pensar, né? O que a gente está rezando? É só isso. É agora e na hora de nossa morte. É a invocação daquela que de fato está com os olhos, ouvidos e boca postos junto ao próprio Deus. Ela foi elevada, ela está lá em cima, colada nele. Eu falava no curso dos anjos
Existem 3 tipos de devoção. É o culto de latria, que é reconhecer algo por Deus. O que é idolatria? É eu colocar um ídolo como Deus. Se eu acho que um totem é Deus, isso é uma idolatria. Existe o culto de dulia, que é o culto de devoção mesmo, né? Esse culto de dulia é o culto dado aos santos. O que é ser devoto de algum santo? Eu fazer como ele fez. Por quê? Porque eu sei que ele fez tentando imitar o Cristo. Esse é o culto de devoção. Fazer como ele fez. Porque ele é Deus? Não, claro que não. Porque ele buscou exatamente a mesma coisa. Tentar fazer como Cristo fez. E existe no meio termo. Não, na verdade não é nem o meio termo, né? Existe um outro culto que a gente chama de culto de hiperdulia. Seria uma hiperdevoção. Essa é dada somente a Nossa Senhora. Por quê? Porque de fato ela está acima de todos os anjos e todos os santos. Ela está lá em cima, acima de todos os coros angélicos. O culto dado a Nossa Senhora não pode ser igual ao culto dado a todo o resto. E também não pode ser igual ao culto dado a Deus. Entende? Tem que ser um local ali entre as duas coisas. Essa é a devoção dada à Virgem Maria. São Gregório Mário fala assim que nunca houve na história da humanidade um santo que não fosse devoto de Nossa Senhora. Santo Agostinho fala assim que se fosse possível o demônio se arrepender, Nossa Senhora alcançaria essa graça. Alcançaria essa graça. Quem tem a Maria por mãe nunca se perderá. São Bernardo. São Bernardo de Claraval foi um santo que foi aquele santo que ele tinha uma mania de toda vez que ele passava na frente de uma imagem de Nossa Senhora, ele dizia Ave, cheia de graça. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que nas imagens santas de Nossa Senhora, nas imagens concretas de Nossa Senhora... Ah, inclusive uma coisa, antes de eu comentar sobre isso. No curso dos anjos eu perguntava assim para vocês, os anjos estão em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Então o anjo da guarda está aqui, né? Os anjos não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. A natureza deles não permite isso. A natureza angélica não permite isso. A natureza mariana não é assim. É possível que a natureza mariana possa estar em todos os lugares pela graça divina? É. Porque de fato ela contempla e se queima diante do próprio Deus. Ela alcança todos os lugares ao mesmo tempo. Diferente dos anjos, diferente dos santos, ela alcança todos os lugares ao mesmo tempo. Por mérito dela? Claro que não. Por mérito divino. Ela é um instrumento. Ela é um canal. Não é assim que ela é chamada? Canal da graça. Esse é outro dos títulos dela. Por que ela é um canal da graça? É porque tudo passa por ali mesmo. Nossa Senhora dispensadora de todas as graças. Ela é como se fosse a graça vem, passa por ela e expande. Então ela alcança todos os lugares. A natureza dela não é a mesma natureza dos anjos e dos santos. Não é. Não é. Por quê? Porque ela quis? Não. Porque Deus quis assim. Então quando ele passa diante de uma imagem dela, São Bernardo falava, Ave, cheia de graça. Ele passou uma vez e disse, Ave, cheia de graça. E ela disse, Ave, Bernardo. Acho que ele deu uma surtada na hora e falou, eita. Ele que diz aquela oração, quando ele entrava na igreja, ele se ajoelhava no início, lá no corredor. Ele se ajoelhava no início e dizia, ó clemente, e até o meio se ajoelhava, ó piedosa. Chegava até o final e dizia, ó doce sempre Virgem Maria. São Bernardo fazia essas orações. Não só ele, todos os grandes santos da igreja, todos os grandes doutores da igreja se remetiam a ela assim. São Policarpo foi discípulo de São João, o discípulo que Jesus amava. São Policarpo escutou da boca de São João todas as graças de Maria. São Policarpo diz assim que nenhum cristão pode se chamar filho de Deus se não for filho dela.
ele escutou da boca de São João. Ele era discípulo de João. João, depois que Nossa Senhora teve a sua dormição e foi assunta aos céus, ele seguiu a sua missão. São Policarpo era um menino quando aprendeu isso da boca dele. Entendem? Desde sempre foi assim. Desde o início. Desde o início ela estava ali. Ela estava ali presente no cenáculo, no envio do Espírito Santo em Pentecostes. Ela estava lá presente. Ela estava lá presente. Entende que a natureza mesma da Virgem Maria, ela é sempre a natureza do colo de mãe. Do não termina aqui. Calma. Sabe? Aquele colo que afaga. Que fala, calma. Espera. Tenha paciência. Não termina aqui. Esse não é o último capítulo. Eu me lembro que esse é um testemunho. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de medicina, no último ano da faculdade, eu já estava casado. Então havia um estágio que se chamava internato rural. Que a gente ia para a roça mesmo, né? É para o interior. Ia para cidades do interior. E nas cidades do interior a gente tinha que atender as pessoas e tudo, né? Fazer atendimento de PSF, essas coisas. Só que como eu já era casado, né? Eu fiz um pedido para a direção da faculdade e eu pude ficar em Goiânia, né? Só que eu tinha que cumprir meu estágio de outra maneira. Então fui mandado para a UTI, Hospital das Clínicas. Fiquei na UTI do hospital. Ia todos os dias, chegava cedo todos os dias e ia embora às 7 horas da noite. E eu me lembro que certa deixa eu estava passando lá e eu conheci uma senhora que chamava Dona Margarida. Essa mulher me marcou muito. Dona Margarida, ela era uma mulher assim muito fechada, muito como é que eu vou dizer, rabugenta, extremamente rabugenta e desgostosa da vida. Mas consciente, lúcida na UTI. E eu me lembro bem que ela na UTI a gente tinha uns horários de visita, então era um horário de manhã e um horário à tarde, que os familiares poderiam visitar. Entrava 2 familiares, ficava um pouco, saía. À tarde tinha de novo, entrava mais 2 familiares, saía. Dona Margarida nunca recebia uma visita, nunca. E aquele movimento era estranho, sabe? E certo dia eu perguntei para ela, falei, Dona Margarida, a senhora nunca recebe visita dos familiares, né? Se quiser eu posso chamar assistência social, né? A gente entrar em contato com seus familiares, porque às vezes moram longe, né? Alguma coisa do tipo. Ela disse, não. Os meus familiares moram aqui perto, né? Realmente aqui perto mesmo do hospital, inclusive, né? O meu ex-marido, os meus filhos, nora, meu irmão, todos moram aqui muito perto. Falei, por que eles não te visitam? E ela dizia assim, porque eu fui uma pessoa muito má em toda a minha vida. Porque eu fui muito ruim na minha vida toda, né? Eu sempre fui muito orgulhosa. Então eu sempre tratei todo mundo muito mal. Eu sabia que ia ser assim. Eu sabia que quando eu chegasse ao final da vida eu ia morrer sozinha. Aquilo me incomodou. E eu me lembro de perguntar para ela, falar assim, Dona Margarida, a senhora é evangélica, católica? Eu falei, olha, eu fui batizado na igreja católica, mas já fiz de tudo nessa vida. Já participei de tudo. Eu falei, tá bom. Eu falei, e agora? Ela falou assim, por último eu frequentei a igreja evangélica. Acho que eu sou evangélico, mas também não vou nada. Eu falei, tá bom. Eu falei, a senhora já ouviu falar no terço? Ela falou, não, lá vem. Expliquei pra ela rapidamente o que era o terço. Eu falei assim, olha, a senhora não tem nada a perder. Só tenta. Vou pensar. Rezei um mistério com ela e pronto. No dia seguinte, cheguei lá, tava ela lá, rezando o terço. Achei muito bom aquilo. Foi assim quase a semana toda. Né? Na sexta-feira eu me lembro de sair e ainda era muito novo, né? Então, recém-casado, eu fazia palestras, fazia pregações sobre coisas da igreja, né? Então eu ia fazer uma palestra naquele final de semana sobre Nossa Senhora. Eu me lembro de falar para ela, né, que eu iria dar o testemunho dela. Dona Margarida, eu vou dar o testemunho da sua vida. Lá falar sobre ela. Ela vai falar o quê, menino?
Você vai falar o quê? Você me ensinou a ficar contando essas bolinhas aqui, mas eu não tô vendo muito propósito, não. Falei, tá bom. Mas continua, né? Ah, continua aqui, não tem nada pra fazer. Falei, tá bom. Então continua contando suas bolinhas. E fui. Era final de semana, saí. A gente foi pregar no encontro. E quando eu voltei na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá falar pra ela, né? Que eu havia falado sobre ela. E ela não tava lá. Ela não tava lá mais. E eu cheguei pra chefe da UTI. E falei, doutora, o que aconteceu com a dona Margarida? Porque passei a semana toda aqui com ela, tava bem, tava melhorando, né? Ela recebeu alta. Ela falou assim, Jorge, dona Margarida morreu no domingo de manhã. E aquilo foi quase uma, sabe? Me senti mal na hora. Me senti muito mal. Exatamente porque a gente não tá acostumado a pôr os olhos na eternidade, né? De pensar, não termina aqui. A gente não tá acostumado com isso. Então, na hora eu me senti muito mal. E aí ela disse assim pra mim, essa médica disse assim pra mim, falou, mas foi um negócio realmente diferente que eu nunca tinha visto. Eu falei, o que foi diferente? Ela falou assim, no sábado, nós permitimos que mais pessoas viessem, entrassem pra visitar ela, porque tinha muita gente querendo visitar ela. Eu falei, como? Eu falei, no sábado. No sábado, o ex-marido, os 2 filhos, a nora, o irmão dela estava aí, várias pessoas vieram para poder visitar ela no sábado. E a gente permitiu que eles entrassem, ela falou com cada um deles, ela rezou com cada um deles, pediu perdão, e no domingo de manhã ela morreu. E essa história me comove, porque foi um divisor de águas para mim. Foi realmente um divisor de águas. Porque aconteceu uma coisa aparentemente ruim, ela morreu. Entende? Mas entende que tinha de acontecer exatamente assim? É como se a Virgem colocasse ela no colo e falasse assim para ela, olha, não termina aqui. Não termina assim. Ela teve a oportunidade de pedir perdão para a família. Domingo de manhã, ela morreu. A causa última do ser humano é exatamente essa. Se a gente conseguir passar pelo que ela passou, a gente vai ter vencido. A gente vai ter vencido. Nossa Senhora, ela age assim. Ela não precisa de grandes milagres, apesar de fazê-los às vezes. Né? Apesar de permitir que o... Permitir não. Pela graça divina, ela intermediar o milagre do sol se mover no céu como em Fátima. Mas a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é isso que ela faz. É colocar no colo e falar, calma, não termina aqui. Tem mais. Tem mais pra frente. A natureza de Maria é essa. Não é uma mulher comum. Ela não está junto dos anjos, ela não está junto dos santos, ela está muito acima disso. Ela está face a face, frente a frente com o próprio Deus. Por mérito dela? Claro que não. Porque Deus quis assim. Só isso. Porque ela foi humilde e submissa. E ela permitiu que a graça de Deus fosse plena. Plena. Ela é a lua cheia. Ela é a lua cheia. Deus é o grande sol. E vai ser sempre. É Ele que ilumina a vida humana. Mas quando tudo escurece, quando a vida humana parece sem esperança, é ela que ilumina a noite. Pelos méritos dela? Não. Pelo brilho que o sol dá. É o sol que ilumina a lua. Mas a quem que a gente vê na noite? É ela. A noite escura, quando tudo parece árido, quando tudo parece não vai ter mais jeito. Deus sabia que ia ser assim. Deus tinha plena certeza que ia ser assim. Que a gente ia se desesperar. Que a gente ia enlouquecer e falar assim, eu não aguento mais. Pois é, essa hora que você grita, não aguento mais, é nessa hora que tu olha para cima e vê a lua cheia. Tem luz ali ainda. E é essa luz que vai te segurar até que o dia volte a amanhecer. Esse é o papel dela. É segurar a gente até que o dia volte a amanhecer. Até que você volte a contemplar o nascer do sol. Até que esse sol nasça novamente.
Esse é o papel de Maria. É simples assim. Parece pouco, mas é tudo, né? Parece pouco, mas é tudo. É exatamente o que a gente precisa. É nesse desespero humano em que ela aparece, com aquele olhar posto na eternidade. Veja se a noite escura com a lua brilhando não é exatamente fé, esperança e caridade. Fé, esperança e amor. De quê? De que o sol vai nascer. De que o sol vai nascer. Entenderam? Essa é a natureza de Maria. É por isso da necessidade da devoção a ela. Não é uma qualquer. Ela não se assemelhou a todo o resto. Ela mudou a história da humanidade. Porque Deus quis assim. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham compreendido bem. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta sobre... Deu vontade de rezar o terço. Diga. Vai tirar uma foto. Um fotrato. Fazer cara, tá prestando atenção. Na Cláudia Vitor. Alguém vai fazer perguntas? Vai fugindo. Vai se... Uhum. Isso. De Deus. É. Ela foi a substância material do próprio Deus aqui. Quando ela é assunta, ela se torna parte essencial espiritual do próprio Deus. Ela se integra a ele plenamente. Ela é... Isso. Exatamente. É por isso que ela é chamada de corredentora. Né? Esse nome parece estranho, né? Mas é exatamente por isso que ela é chamada de corredentora. É porque ela sofreu junto. E o papel dela de sofrer junto é exatamente o de mostrar que, mesmo que você não tenha a condição plenamente divina como Cristo tinha, só dada a condição plenamente humana, ainda assim é possível. Né? Ainda assim é possível de ser crucificada com. Ainda que ela não tenha sido presa na cruz. Essa mensagem, essa imagem, para quem é homem é mais difícil de entender. Mas para quem é mulher, é engraçado, a mulher ela tem naturalmente essa sensação de que uma mãe que contempla o filho sendo crucificado, ela é crucificada junto. Mas lógico, ela é crucificada junto. A mãe consegue sentir cada um daqueles cravos entrando na mão. Cada um daqueles cravos. Um pai não conseguiria sentir junto. Mas a mãe, quando você fala assim, ela foi crucificada junto. Qualquer mulher que for mãe fala, foi mesmo. Lógico que foi, claro que foi. A gente sofre, assim, pelo menos no filme da Paixão de Cristo, não é o calvário de Jesus que me incomoda, é o sofrimento dela que me incomoda. Porque a gente consegue sentir o sofrimento dela. Sente junto, né? Eu me aproximo mais do sofrimento dela do que o meu. É, Essa hora que você fala que ela olha para Jesus, eu acho essa hora mais. A hora que ela enxuga o sangue dele também, nossa, é difícil. Eu sei que acontece, mas eu não consigo ver. como é que é o nome da Beata, gente? É Beata Catarina. Emerick, Ana Catarina Emerick. Ela fala, aquela cena, pra mim uma das cenas mais marcantes do filme é quando ela coloca o ouvido na pedra, né?
Pra escutar ele lá embaixo. Dá um... né? Parece que não passa não. Você dá uma travada ali. Fala, passa logo essa cena aí, que senão... Acelera e acelera. É, você... E eu falo que a pessoa pode ser o mais evangélico que ela for. Se ela seja um filme desse da Paixão de Cristo, ela não consegue ver uma cena daquela do flagelo. Em que ele olha pra ela e levanta de novo, né? Que ele cai. E aí ele olha pra ela assim. E ele levanta de novo. Pra continuar sendo flagelado. Você pode ser o cara mais ferrenho que for. Defensor potente da... Pode ser o mais antimariano que for. Ninguém consegue ver uma cena dessa e não dar um nó na garganta. Não consegue. Não consegue. Porque é aquilo que a verdade, ela clama, né? A verdade, ela grita. Então ninguém diante da verdade consegue negar. A pessoa, para ela poder negar a natureza de Nossa Senhora, ela precisa fechar os olhos para a verdade. Precisa, necessariamente, fechar os olhos para a verdade. Diante da verdade, não tem como uma pessoa olhar para a natureza dela e falar assim, é uma mulher qualquer. Não tem como. Não tem jeito. Agora voltando lá em Eva. Você voltou muito mesmo, né? A primeira feminista. Ela deturpa essa natureza do ser humano. E aí Maria vem e cura. Ela renova, né? Ela renova. Assim como Cristo renova o erro de Adão. Assim como Cristo renova o erro de Adão. Nossa Senhora, ela atualiza o papel da mulher. Ela reacende o papel da mulher. Ela entrega de novo o papel da mulher. Então, é exatamente isso mesmo. Exatamente. O que Eva deveria ter feito. Boa, hein? Essa é uma das dúvidas das dúvidas teológicas que deram mais confusão até hoje, sabia? Essa é uma dúvida teológica pesada. Grandes doutores já debateram sobre isso. Vários doutores debateram sobre isso. Mas a questão é o seguinte, não ter pecado original não quer dizer que você não seja capaz de pecar. O pecado original é algo que atrai, mas ele não te obriga a pecar. Entende? Então, não ter pecado original não quer dizer que você não seja capaz. Ou seja, Nossa Senhora podia pecar? Podia. Só o Cristo não podia. Porque a natureza divina impedia a natureza humana de pecar. Mas Nossa Senhora podia pecar. Ainda que ela não tivesse o pecado original, ela podia pecar. Ela não tinha aquele chamado, aquela atração natural que o ser humano tem. Aquela inclinação natural que o ser humano tem ao pecado. Ela podia pecar. Os anjos não pecaram. Eles eram puros. Totalmente puros. Lúcifer era puro. Ele não tinha pecado original. Ele não tinha nada, né, de pecado. Ele não tinha sequer corpo para pecar. E ainda assim, se decidiu por pecar. Todas as vezes que existe livre-arbítrio, ou seja, se existe intelecto ativo e passivo, se existe inteligência, é possível pecar. O pecado ele vem exatamente da pecar significa, essa palavra pecado significa errar o alvo. Aquele que peca, ele errou o alvo. Existe um alvo, foi dado por Deus. Assim, você tem que acertar aqui. Você errou o alvo, você pecou. É simples assim. Agora, o que me faz errar o alvo? É a minha inteligência se decidir por não seguir aquele caminho. Entende? Por não seguir aquele caminho direto. A partir do momento que eu escolho outro caminho, eu errei o alvo. Eu pequei. Esse é o pecado do diabo. Ele sabia que o alvo era ser humilde diante de Deus. Ele escolhe não ser. Errou o alvo. Pecou. Então, assim, o pecado original, ele chama. Ele é uma tentação original. É isso que é o pecado original. É uma tentação original. Mas ele não obriga ninguém a pecar. Ninguém. Entende? Nossa Senhora não tinha essa tentação original. Mas ela podia pecar. Lógico que podia. Entende que a ela foi dada basicamente a mesma condição de isenta de pecado que foi dada ao próprio diabo. A mesma condição livre de pecado. Com um adendo. A ela foi dada uma coisa chamada apetites. Que é uma inclinação extra ao pecado, né? Aos pecados da gula, da preguiça, da avareza. Foi mais difícil. Ela teve que penar mais do que ele. É. Aquela história que alguém escreveu sobre
Uhum. Que no momento em que Lúcifer de fato se decide por não obedecer a Deus, ele Deus responde a criação da Santíssima Virgem. Então, de fato, isso é uma inspiração literária, mas que, pelo menos simbolicamente, a gente pode compreender que aconteceu. Aconteceu. Simbolicamente aconteceu. A grande inveja de Lúcifer é pela Santíssima Virgem É e por a sua isso. descendência. Na Isso. hora da consagração da cruz, então, Deus consagra toda a humanidade à Santíssima Virgem e automaticamente aqueles que existiram antes de Maria estão nesse descendência. Automaticamente. E aí, então por isso que desde o começo, Lúcifer já odiou a humanidade. Desde sempre. Ele, como serafim, ele já comungou dessa Como querubim. Uhum. Ele já comungava dessa consciência. Ele odeia a Virgem Maria desde sempre. Antes da criação dela. Ele odiou ela desde a eternidade. Ele a invejou desde a eternidade. É por isso que o inimigo do diabo não é Deus. O inimigo direto do diabo é a Virgem Maria. O diabo vai peitar Deus aonde? Ele não é nem doido. Ele sabe que ele não pode vencer a graça divina. Ele tentou. E falhou miseravelmente. Então você acha que o diabo continua tentando? Ele não é besta igual nós. Né? O ser humano, ele tenta e falha. Ele fala, não, vou tentar de novo, vou dar uma melhorada aqui, vai ver que vai. Né? O diabo não é assim não. Tipo, tentei e perdi pra Deus, mas semana que vem eu tento de novo. Revanche. Não, não rola isso. Se ele perdeu, ele perdeu. Perdeu pela eternidade, acabou. Ele se reconhece abaixo. Ele sabe que ele não é Deus. Então não é Deus que ele está enfrentando. Não é a Deus que ele quer destruir. É ela e a descendência dela. Entendeu? É. É. Na verdade, é a renovação. A consagração é, na verdade, uma renovação da consagração, porque já foi consagrado. Gostando ou não, né? Sendo devoto de Nossa Senhora ou não, já está todo mundo consagrado. A consagração é uma renovação. Né? Então você está reassumindo aqueles votos que você já fez. É. Isso. É como se fosse a crise. Ah, você fala a total consagração a Nossa Senhora. Não, ela falou da consagração normal, né? Acredito eu. Mas assim, o método de São Luís aí é outra coisa. É que quando ele faz a total consagração a Nossa Senhora, né, enquanto escravo da Virgem Maria, aí é uma coisa à parte. Por quê? Porque quando você se consagra plenamente a Nossa Senhora, você se fecha a todos os outros. É como se você se direcionasse só a ela, né? Ou seja, a pessoa que é consagrada totalmente a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria, você não tem mais nenhum mérito seu. Se você, por exemplo, fez caridade, se você fez oração, fez um jejum, fez não sei o quê, você está entregando tudo nas mãos dela. Se ao final da vida você perde a crença nela, ferrou, né? Porque tu não tem mérito nenhum e ainda perdeu a crença nela. Aí você tá sem nada. Entende? Então é por isso que é perigoso. Entre aspas, né? Nossa Senhora não ia deixar um trem desse acontecer, não. Mas é claro que tem que ficar o alerta. Tem... Então, essa galera que faz por superstição é uma galera que tá colocando o valor errado na coisa. Ele começa a dar uma idolatria para Nossa Senhora. Uma idolatria mariana. Aí é erro. Aí é um erro. Mas geralmente é um erro não é um erro do intelecto. É um erro da razão, sabe? É uma coisa bem mais baixa. É porque é tonto mesmo. É. Esses erros por imaturidade são erros pequenos, tá? Apesar de parecer que são erros grandes. Igual que tem alguém que vira e fala assim, isso é uma heresia que aquele pastor tá fazendo. Não tem como ser uma heresia, o cara não tem nenhuma noção do que de fato é a verdade, ele não contemplou a verdade, ele não sentiu e experimentou a verdade, não tem como ele ser herege. Você entende? Ele só é tonto mesmo, é só trouxa. Não tem jeito, não tem jeito. Não o quê? Ah, sim. As mulheres, as santas mulheres, só ficaram no Nacional e ela disse que não lembra se viu Você viu se ela Virgem comungou. como a própria carne de Jesus, a própria carne da Santíssima Virgem, e ela já havia comungado ele plenamente, ela não precisava tomar aquele. Não precisava. Então, de fato, ela não comungou.
Não precisava, não tinha a menor necessidade. A carne do Cristo é a carne dela. A carne do Cristo é toda a carne dela, 100%, porque não tinha outra carne ali, né? É 100% Deus, infundido da graça, e a carne dele é 100% dela. É uma paternogênese, né? Nasce só da mãe. Tem alguns bichos que é assim, não precisa do pai, né? A mãe gera a criatura. Tem alguns insetos que são assim. A gente chama de paterno... Ah, meu Deus do céu, não vai sair a palavra. Paternogênese. Isso. É paternogênese. É paternogênese, né? Não precisa do pai para gerar. É a gênese sem o pai. Paternogênese. Pronto. Então, assim, o que aconteceu com Cristo foi isso, né? Ele foi gerado sem um pai corporal. Ele foi gerado só da carne da mãe. Então ele é 100% da carne da mãe. Ele é a carinha dela mesmo. Discretinha. Entendeu? Discretinha. Se pegasse a célula dele ali, ó, a genética, se fosse olhar, era 100% o código genético dela. 100%. Deixa eu estudar o DNA dele aqui. É igualzinho dela. Igual. Só que o dele era XY, o dela era XX. Só essa diferença. Uhum. Mas eu lembro que a Ana Catarina ela fala que São José olhava para Nossa Senhora e sentia dor no coração. Ah, legal. Tão penosa. Então, quando ele se refere, né, e vê como Nossa Senhora sofria, na verdade ela literalmente sofreu mais do que qualquer outra mulher para poder gerar aquela criança. Então, a pena de Nossa Senhora, enquanto grávida, é porque ela dava o corpo ao Cristo. O corpo ao Cristo. Literalmente. Ela foi consumida para dar o corpo ao Cristo. Assim como hoje ela é consumida diante da graça de Deus, na época ela foi consumida para dar o seu corpo ao Cristo. Para entregar a sua carne ao Cristo. Foi totalmente consumida. A ponto que o Cristo era com ela. Ele era tão com ela que ao nascer, ele não altera a carne dela. Ele não corrompe a carne dela. O Cristo passa por ela, sem alterar a carne dela. Entende? Então é por isso que é Entende? Era a carne dela mesma quando ele nasce. Esse, inclusive, é mais um dos dogmas de Nossa Senhora. Um dos dogmas marianos. A Beata Ana Catarina Emmerich, inclusive, ela relaciona isso. Santo Agostinho também falava sobre isso. Que Nossa Senhora, ela sofreu durante toda a vida, né? Ela sofreu durante toda a vida as dores que o Cristo haveria de sofrer na cruz. Então, assim, por isso que também ela é corredentora, né? Ela começa desde a concepção, desde geração ali do filho, até o momento em que ele morre, ela sofre junto. Sofre com ele. Por quê? Porque ela já sabia que ele haveria de morrer em algum momento. Né? Ela não sabia como, não sabia porquê, mas ela sentia no coração que teria que ser assim. A profecia lá da profetisa Ana. Ana, né? Profetisa Ana faz com ela. É terrível. Terrível, terrível. Ela já era plena, toda plena. Ela já tinha, eu falo que ela foi a primeira a receber, né, o Espírito Santo. Ela foi a primeira. Porque de fato, quando ela gera o Cristo, a concepção foi o Espírito Santo que veio. Né? Foi o Espírito Santo que veio. Então, ela participou do Pentecostes antes da hora, ela foi meio precoce. Ela deu spoiler do bagulho, Ela deu spoiler do bagulho. Então ela não recebe o Espírito Santo, as línguas de fogo, não sei o quê. Não, ela não recebeu nada disso. Ela já tinha recebido. O bagulho dela veio bem antes. A experiência dela foi bem antes. Bem antes.
Uhum. É, é. A princípio parece que é. A soberba é exatamente quando você coloca isso, colocando-se como meritório. É pela minha vontade, pelos meus méritos, pela minha força que eu vou fazer isso. Aí é soberba. Agora você fala, não, eu preciso me assemelhar ao Cristo. Eu preciso me assemelhar a ela. Eu vou me esforçar para quê? Para permitir que Ele faça. Aí é humildade. E é uma falsa humildade que eu falo, não, jamais eu seria. Isso. Olha tanto que é interessante, porque tem muita gente que fala assim, não, mas é... Nossa Senhora é... né? Ah, os santos, não, eu nunca vou ser como os santos, não sei o quê. Uai, cara, se você não está disposto a ser como os santos, a ser grande como eles, então tá fazendo o que aqui? A ideia é imitar mesmo. Só que não pelos seus méritos. Aí é que tá. A humildade exatamente é você se assemelhar ao Cristo pelos méritos do próprio Cristo. Entende? Pelos méritos do próprio Deus. Que ele cresça e eu diminua. Agora, diminuir não quer dizer que eu vou ser um coitadinho aqui. Diminuir significa que eu vou diminuir os meus méritos. Aumenta os méritos dele. Mas eu me torno alguém grande, lógico aí. Se eu vou me assemelhar ao Cristo, eu vou ser um coitadinho. Ai, tadinho de mim. A Madre Teresa, ela era uma coitadinha? Claro que não, chamasse ela de coitadinha pra ver. Tomava um safanão na orelha. Ela não tinha nada de coitadinha, ela era uma mulher gigante, forte. Ai, madre, eu não sei o que. Ah, vai lavar os pratos, vai largar de ser preguiçoso. Dava porrada. Ela era uma mulher grande, forte, potente. Aí quando alguém perguntava, como é que você consegue ser assim? Ela falava assim, é tudo mérito dele. Nada meu. Né? É o ad majorem Dei Gloria. Tudo para a maior glória de Deus. É tudo ele que faz. A gente é só instrumento mesmo. Uhum. É Deus. Não é. Ela não é ato puro. Nossa Senhora não é ato puro. Mas após a assunção dela, São Tomás de Aquino, ela fala assim, que ela participa do ato puro de Deus. Isso, ela está no ato puro de Deus. Então não é que ela pode tudo. Ela pode tudo por ele. Entende? Ela pode tudo. Maria pode tudo. Não por ela mesma, por ele. Mas ela pode tudo. E ela só pode porque ela reconhece. Que ela não pode nada. Isso. Ela conseguiu reconhecer 110% que ela não pode nada. Ela foi a que mais conseguiu fazer isso. Por isso que ela pode tudo. Né? Não, tem que ser assim. Porque aqui Uhum. a gente vai ver, né? Eva tinha potência, a mesma potência que Maria. As mesmas potências, as mesmas Ela capacidades. teve a opção de Livre-arbítrio o livre-arbítrio dela foi pro lado errado. Isso. E Maria teve a potência e o livre-arbítrio dela foi pro lado certo. Pro lado certo. E é onde que a gente tem. Ela poderia ter te dado escolha. Ela poderia ter dito não. Ela poderia ter vacilado. eu acho que foi a pura capacidade de escolha. Foi 100%. É o exercício do livre-arbítrio. Sem inclinação, ela tem capacidade de escolha. Tem. Igualzinho Eva tinha também. Igualzinho Eva tinha. É que é muito difícil pra gente entender que, apesar de Deus saber qual a escolha será feita no futuro, a escolha ainda é nossa. É muito difícil de fazer. Ah, isso É. aí. Deus tem essa mesma potência que a gente também participa dessa, do intelecto. Não só tem a mesma potência, mas assim, não, a nossa decisão também pode causar Sempre. ou um estrago ou uma bênção Uma benção. de cada ser humano. De cada um de nós. É uma decisão nossa. De cada um de nós. Nós somos convidados a sermos corredentores. A fazer aquilo que Nossa Senhora fez. O convite é esse. É isso que o São Luís Maria Grião de Montfort oferece no método, né? É aprender a fazer como ela fez. O convite é receber Jesus. Permitir que ele fez. Dividir o sofrimento com ele. E ficar aos pés dele. Qual que é o que fica para nós sobre a devoção dos santos e a necessidade de recorrermos à intercessão dele? Depois você explicou sobre Boa, hein? o papel dos anjos e da Boa. santidade.
Boa. Já imaginou? Se você basicamente perguntar a qualquer santo, se você tivesse a oportunidade de sentar diante de qualquer santo e perguntasse, chefia, melhor eu falar contigo ou com ela? O que você acha que ele vai responder? Você acha que ele vai pestanejar? Você acha que vai pensar duas vezes? Da devoção aos santos? É a questão da imitação. O santo, ele serve ao ser humano mais enquanto objeto de imitação do que qualquer outra coisa. Então, na verdade, você perde a efetividade de rezar pro santo, depois de tudo que você sabe agora. Você fala, então eu vou rezar só Pai Nosso e Ave Maria agora. É, né? É tipo quando você falou assim que Se você fizer todas as novenas conhecidas, você pode se condenar. Se você rezar Ave Maria e Pai Nosso, você vai se salvar. O negócio é porque a gente supervaloriza uma coisa e não dá devido valor para outra coisa. Então eu estaria, por exemplo, tô agarrada com Santa Rita. Eu quero as virtudes específicas dela. Dela. Então, eu agarrei aqui com Santa Rita, mirando em Nossa Senhora para chegar Pronto, tá tudo no no céu. céu. Você pegou uma. Digamos que Santa Rita você tá mais próxima de Santa Rita do que de Nossa Senhora. Ali no meio. E ela tá mais próxima de Nossa Senhora que eu. É tipo isso. A gente vai fazendo essa ponte, porque a gente tá muito longe. A gente pede pra um, que pede pra mais um, que abraça a causa do outro. Entendi. Tipo anjo nessa coisa. É isso que eu queria te perguntar desde a formação dos olhos também. É a questão do estado de graça que nós está e do estado de pecado. Como que fica esse lance? As nossas orações seriam escutadas e atendidas. Se eu estiver muito no pecado, É. Quanto mais no pecado, mais difíceis as nossas orações serem atendidas. atendidas. Ouvidas pelo nosso anjo da guarda. Ouvidas também. Ouvidas. Então quer dizer que o ruído na comunicação não é só de lá pra cá. É, dos dois lados. Mas e o bom ladrão? Se ele tava ali, ele tava meio lascado. E a oração dele? Pois é, aí é que tá. É. Agora, tem um negócio interessante aqui. Esse ruído pode acontecer em relação aos santos, pode acontecer em relação aos anjos, não em relação a ela. Não em relação a ela. É por isso que aquele que vai à missa em pecado, se ele faz a comunhão espiritual, vocês sabem o que é comunhão espiritual? De fato, o que é? Vocês nunca ouviram falar, né? De fato. Todo mundo fala, sabe o que é comunhão espiritual? Fala assim, sei. O que é comunhão espiritual? Não sei. De fato mesmo, né? A comunhão espiritual é você receber o Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. É por isso que a comunhão espiritual, ela vale basicamente quase tanto quanto a comunhão corpórea. Então quer dizer que essa copa, se você não tiver em pecado grave ou mortal, você não pode fazer comunhão espiritual? É mentira. Totalmente mentira. A comunhão espiritual ela foi feita para quem está em pecado grave. Não. Quem está em pecado grave e participa da Santa Missa é obrigado a fazer a comunhão espiritual. Não, então, peraí. Como que um casal em segunda união pode ser salvo? Se ele não pode comungar? Agora, se ele ficar até o final da vida fazendo comunhão espiritual, participando da missa todos os dias, é lógico que a chance dele ser salvo é muito maior. Porque ele vai comungar todos os dias das mãos de Nossa Senhora. Então você só vai fazer outra via. Tipo assim, se Nossa Senhora Exatamente. tem a parte material, o mundo tá ali, lado a lado, Aham. e eu vou comungar pela mão dela, a gente meio que vou passar. É, exatamente. Você vai comungar por outra via. Você vai comungar por outra via. Mas a comunhão espiritual, se bem feita, por isso que a comunhão espiritual, se bem feita, ela tem um valor tão grande quanto a comunhão corpórea. O que é comungar espiritualmente? É você se ajoelhar, fazer a mesma inclinação da comunhão e visualizar plenamente Nossa Senhora vindo te entregar a comunhão. Essa é a comunhão espiritual. Assim que faz comunhão espiritual. Ninguém ensinou vocês assim, não? Não, isso é totalmente diferente. O Senhor já nos receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente, com a vossa graça e concedei.
se você faz a comunhão espiritual sem conceber a ideia de que a Virgem Santíssima que traz o Cristo, não funciona. Não serve. É aquela coisa de consolação. É, quem peca por ignorância não peca. É isso. É assim que faz comunhão espiritual. É pra isso que serve. Foi salvo do mesmo jeito. Não se preocupe. É. Você não pode cobrar uma coisa que você descobriu. Isso, exatamente. Não tem como. É isso aqui que nós estamos fazendo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Já dizia o Homem-Aranha, né? O Tio Ben. Vamos? Vai passar por ela, sempre. Sempre, sempre. Entende que... Mas se eu peço direto para ela, só nos fez essa escalada de subida. Isso, Mas veio direto dela. Mas isso. se eu peço pelo meu anjo, chegar nela, dela para dentro, É, isso. Deus, aí No final das contas vai ser ela que vai pedir, do mesmo jeito. mas aí ela passa pro Serafim, ela vai vir pelo caminho dos anjos. Deus podia fazer esse desenho pra gente. Esse desenho, né? É como, Nossa Senhora é como se fosse a gente, hoje, quando a gente vê um sacrário, o sacrário é o símbolo máximo de Nossa Senhora. Já vi sacrários que é hora e vento. O sacrário é o símbolo máximo de Nossa Senhora. O sacrário é o símbolo máximo dela. Né? Ou seja, a graça vem dali de dentro mesmo, passa por ele e alcança a gente. Nasce dele, o sacrário é. Por isso que o culto dela é de hiperdulia e não de devoção igual a dos anjos, dos santos. É realmente diferenciado. Obrigatoriamente diferenciado. Não tem como ser igual. Aí ia dar ruim, né? Ia dar bem ruim. Hã? Finalizou já. Tá gravando ainda? Não, então pode. Ah, tem que despedir? Ah, desculpa. Depois você vai cortar essa parte. Né? Ou não. Gente, então é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Né? O mais importante é ter compreendido. Gostado pouco importa. Tá bom? E fiquem com Deus e rezem o terço. É o que de fato vai fazer a diferença. Participem da Santa Missa. Amém. Acabou minha água.